Hoje eu quero trabalhar uma questão que eu acho fundamental, a relação que existe entre a educação, a maturidade psicológica e a felicidade. O maior objetivo dos pais, se não for o maior, é um deles, é que os filhos sejam felizes. Mas em que consiste a felicidade? Para muita gente, hoje em dia, principalmente hoje que se dá um valor excessivo à exterioridade, parece que ser feliz significa ter muitos bens materiais, muitas coisas boas no sentido concreto do termo. Mas isso, além disso não ser uma verdade, ainda tem um detalhe muito importante. Uma pessoa imatura, ela nunca vai ser feliz. Não porque ela não tenha condições ótimas para se sentir feliz, mas porque ela nunca vai saber dar o devido valor às coisas. Portanto, eu quero trabalhar a relação nesse sentido, da educação, da maturidade psicológica e da felicidade. Por quê? A primeira coisa que as pessoas precisam fazer em relação aos filhos é educá-los de uma forma saudável e equilibrada. Educar não significa simplesmente criar fisicamente, dar os bens materiais, as condições materiais para o filho. É exatamente ajudá-lo a crescer. A criança, quando ela nasce, ela é imatura, ela é egocêntrica, ela não tem limite e é extremamente dependente dos pais. O egocentrismo inicial da criança, ele é fundamental para a sobrevivência do ser humano, né? A criança nasce eu falo com dois itens de série. Um é mamar, o outro é chorar. O mamar é a fonte de alimentação dela e o chorar é a forma de comunicação. E a criança vive em função dela mesma. Ela é o centro de si mesma. E quando ela tem alguma insatisfação, seja urinou, defecou, tá com frio, está com calor, ou está sozinha, se sentindo sozinha, ela chora para comunicar a pessoa responsável por ela que está faltando alguma coisa. Esse egocentrismo inicial, ele é fundamental para a sobrevivência do ser humano. Só que, se ele for mantido dessa forma, à medida que a criança cresce até se tornar um adulto, isso vai gerar muito problema. A educação é um processo de socialização do ser humano, de humanização do ser humano. O ser humano nasce com alguns princípios, algumas características, algumas instâncias, e se ele não for devidamente educado, ele não vai atingir a maturidade. O ser humano já nasce com o impulso de autoconservação ou autopreservação, por isso ele luta para ficar vivo, mesmo em situações muito difíceis, no sentido de saúde, por exemplo, né? O ser humano, de forma geral, luta para viver. Ele só chega num processo de atentar contra a própria vida quando ele está num nível muito profundo de depressão. Aí se tem a impressão de que não tem mais o que fazer e não tem como sair do fundo desse poço. O que não é uma verdade, mas isso é uma exceção à regra. Normalmente, as pessoas em condições psicológicas normais lutam pela vida. O segundo impulso é um impulso de afetividade, que está ligado ao impulso de sexualidade. É o impulso de afetividade que faz com que as pessoas se unam umas às outras e criem um grupo social. E por último, o impulso de agressividade. Mas o que é o impulso de agressividade? Na verdade, esse impulso de agressividade, quando ele é canalizado, quando ele é fundido com o amor, ele vira o dinamismo que as pessoas batalham pela vida. A criança nasce com aquelas 4 características do egocentrismo, da imaturidade, da falta de limite e da necessidade dos pais. A criança não existe um processo automático que, à medida que o ser humano cresce fisicamente, ele vai se tornando maduro. Não, esse é um processo muito lento, muito complexo, e a maturidade do ser humano vai levar de 22 a 23 anos, passando por várias fases, desde a primeira infância, que é do 0 aos 6 anos, da segunda infância, que vai normalmente do 7 até o início da adolescência e a puberdade, que pode ir dos 12 aos 14 anos, a adolescência, que são 4 anos específicos,
a partir da puberdade, e depois ele se torna um adulto jovem, e ele se torna maduro a partir do momento que ele assume a responsabilidade. A criança também, quando ela é desde pequena, a emoção tem uma força muito grande sobre a criança. Por isso que é difícil de educá-la, por isso que é um processo muito lento e difícil, mas é a coisa mais importante que se pode fazer. E ela funciona no que a gente chama de princípio do prazer. Ela quer fazer o que ela quer e não quer fazer o que ela não quer. Mas o desenvolvimento do ser humano passa pelo fato dele sair do princípio do prazer e chegar no princípio da realidade, que nem tudo que eu quero eu posso fazer na hora que eu quero, e nem tudo que eu não quero eu posso deixar de fazer. Então, educar uma pessoa é receber amor, receber princípio, receber valor, mas aprender também a lidar com as limitações da vida. A tolerância à frustração é a característica mais importante da maturidade psicológica, porque lidar com a frustração é realmente uma situação ruim, mas ela faz parte da vida. Vamos imaginar que os pais tentem dar tudo para a criança no ambiente familiar, deixá-la fazer o que quiser e proporcionar a ela tudo o que ela quiser. O primeiro ambiente social que ela vai enfrentar vai ser a escola. E lá na escola não vai ter pai e mãe para deixar fazer o que ela quiser. Vai ter os professores, a quem é uma autoridade, vai ter os colegas, vai ter os bens dos colegas, e ela vai ter que aprender a viver em sociedade. Por isso que educar uma criança é a mesma coisa de socializá-la. E, num certo sentido, é um processo de humanização. Por quê? Se o ser humano for deixado sem a devida educação, eu digo que ele fica muitas vezes pior do que o animal. Por quê? Porque o animal, na minha perspectiva, ele tem uma programação de 90% a 100%. Esses 10% se referem àqueles animais que são adestrados pelo homem, que aprendem alguma coisa. Mas existem animais que têm uma programação genética de 100%. A programação genética do ser humano, no que diz respeito ao aspecto psicológico, ela chega no máximo a 30%. 70% do que o ser humano é aprendido depois que ele nasce. Por isso que existe psicologia e por isso que existe a possibilidade das pessoas mudarem. Senão, elas seriam iguais. O ser humano não é igual. Essa diversidade humana vem do fato dessas possibilidades que o ser humano tem. Por isso o ser humano tem que ser educado. Por isso existem os problemas psicológicos, as dificuldades, a autoestima baixa, a criança é bem ou mal amada. A necessidade psicológica fundamental do ser humano é ser amado. Todos os problemas psicológicos estão ligados à percepção do quanto ela foi amada, inclusive a própria autoestima. A autoestima nada mais é do que o resultado da percepção do quanto eu fui amado pelos meus pais. Porque se a criança muitas vezes cresce e não percebe que ela é amada ou interpreta inadequadamente a dificuldade dos pais de amá-la, ela vai chegar à conclusão errônea de que ela é a culpada. E se ela fosse uma criança boazinha, que fizesse tudo certinho, os pais iam amá-la. O que, na verdade, também não é uma verdade. As coisas não funcionam exatamente assim. Então, a educação é um processo fundamental de socialização do ser humano. O que se vê hoje na sociedade, muitas vezes, são jovens imaturos, egocêntricos e sem limites, que, apesar de crescerem fisicamente, atingiram 1,80 m, 1,90 m, em alguns casos até 2 metros, são pequenos, são adolescentes ou meninos grandes, muitas vezes jovens que são adolescentes e vamos dizer assim, tem adolescentes de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Pessoas que, na verdade, não amadurecem psicologicamente só com o passar do tempo. As pessoas, na verdade, amadurecem principalmente quando elas aprendem a lidar com os limites que a vida tem, com as frustrações, porque o direito de uma pessoa termina quando começa do outro. A pessoa egocêntrica, ela acha que o mundo gira em torno dela. Então, o que vai acontecer? Se o ser humano não for devidamente educado, quando ele se tornar adulto,
ele vai ser imaturo. Em vez de ter a maturidade para lidar com a vida de uma forma positiva, saber dar valor às coisas boas que tem, saber de lidar com os limites e com as dificuldades que são inerentes na vida, ele, apesar de ter crescido fisicamente, vai agir como se fosse uma criança ou um adolescente que acha que o mundo gira em torno dele e que as pessoas estão à mercê dele para servi-lo. Por isso que muitas vezes existem pessoas, principalmente homens, ou que quando perdem um relacionamento, chegam até a atentar em relação à vida da pessoa, da parceira, porque eles acham que o outro é dele, e isso eles não sabem lidar com o limite entre o que é deles e o que é do outro. Nesse sentido, mesmo que a pessoa tenha condições ótimas de vida, por ser imatura, ela nunca vai ser feliz. Não porque as condições não sejam boas, materialmente falando, é porque uma pessoa imatura nunca sabe dar valor ao que tem. Por ser imatura, ela vive na idealização. A idealização é a perfeição. Ela quer ter tudo de tudo no todo o tempo. Isso não existe. Quer que as pessoas gostem dela, que tudo saia do jeito dela. Isso não existe. Isso não existe para ninguém. Não é uma prerrogativa especial para ninguém. Então, muitas vezes, ela tem boas coisas, mas não sabe dar valor. E a felicidade não consiste só na quantidade de bens materiais que se tem, ou dessas coisas materiais. A grande parte da felicidade consiste em saber dar valor ao que você tem. Saber valorizar as coisas, saber o que você gosta, o que é importante para você. As pessoas confundem muito felicidade com alegria, como se elas tivessem que viver sempre alegres, que tivessem momentos alegres na vida dela todo o tempo, 24 horas por dia. A felicidade não implica sempre a alegria, não implica que você esteja num estado nirvânico ou paradisíaco, que você tem a totalidade, a sua vida não tem problema nenhum. Não, muitas vezes uma pessoa é feliz, mas ela pode estar passando por dificuldades na vida. O segredo não está só naquilo que ela tem. Claro que os bens materiais são úteis, eles nos servem para muitas coisas, mas por isso que se diz que muitas vezes só a materialidade não vai trazer as pessoas felizes. Se fosse assim, imagina aquelas pessoas famosas, atores, principalmente hollywoodianos, atores conhecidos por o mundo inteiro, famosos mundialmente, atores muito bonitos, que têm mansões. Por que muitas vezes uma pessoa com essas condições mais maravilhosas do ponto de vista humano, da pessoa que valoriza esse aspecto material, muitas vezes acaba por atentar pela própria vida ou mesmo indiretamente faz uso de drogas, de álcool e acaba por atrapalhar a própria vida. Essas pessoas deveriam ser continuamente felizes. Só quem as conhece de perto sabe que, apesar da fama profissional, eles também têm as dificuldades deles. Muitas vezes são até imaturos, apesar de ser excelentes atores, cantores ou qualquer tipo de profissão que gere uma fama de proporção mundial. A questão não foi por aí. Ironicamente falando, muitas vezes existem pessoas com condições materiais muito precárias que as pessoas não dariam nada por elas, mas elas têm pouca coisa. Mas as poucas coisas que eles têm, como família, saúde, amigos, a casa própria, o carro ou alguns bens materiais em menor proporção e menor valor, elas se sentem mais felizes. Então, o segredo da felicidade não está na exterioridade, não está no tanto de coisa que você tem, mas está na forma com que você lida com a vida e o valor que você sabe dar a essas coisas. Por isso que, se você quer verdadeiramente que o seu filho seja feliz, eduque-o adequadamente desde criança, para que ele aprenda exatamente a dar valor às coisas, porque à medida que ele crescer, a vida vai ficar mais complexa. Você pode dar o que você quiser dentro de casa, mas ele não vai viver só dentro de casa. As pessoas não vão ser os pais e as mães
eternamente para satisfazê-lo em todos os ambientes. Quando ele estiver dentro da escola, os pais não vão poder estar sentados na carteira junto com ele. Quando ele for maior e estiver trabalhando, os pais não vão estar ali. Os chefes, as pessoas, as empresas, os professores, os diretores, não estão ali para fazer tudo o que ele quer. Existem outras pessoas com as quais ele convive. Então, a primeira coisa é a educação. Sem uma educação equilibrada que ajude a pessoa realmente a se tornar madura e equilibrada e saber lidar com as coisas e saber valorizar as coisas, ela não vai atingir a maturidade psicológica. Não sendo uma pessoa madura, ela vai ter mais dificuldade na vida, apesar das boas coisas que ela pode ter. Tem uma coisa interessante entre a pessoa madura e a pessoa imatura. Normalmente a pessoa madura psicologicamente faz menos escolhas na vida, em todos os aspectos da vida. Por que ela faz menos escolhas? Porque ela tem uma clareza maior do que ela quer. Então ela sabe as coisas que ela quer. Então ela faz menos escolhas e vive melhor. Já a pessoa imatura que não sabe o que ela está buscando e está correndo atrás e está sempre esperando uma situação paradisíaca, perfeita, em que tudo vai dar certo, ela está sempre fazendo escolhas e na medida que não sai exatamente do jeito que ela quer, não é só para ela, é para todo mundo, ela muda de situações, muda de parceiro, muda de trabalho, muda de escola, muda de amigo, muda de carro, muda de roupa, muda de todas as coisas para ver se essas situações melhoram. Claro, quando você compra um carro novo, um objeto novo, você tem uma satisfação, uma alegria proporcional àquilo, mas daqui a pouco ele perde aquele sentido porque ele não resolve tudo. Apesar da utilidade de uma casa, de um carro, dos bens materiais, do dinheiro para a qualidade material da vida, ela não resolve tudo, porque muita coisa não está só naquilo que você tem, mas naquilo que você lida. Se você quer ter realmente filhos felizes, eduque-os desde pequeno para que eles saibam lidar com as possibilidades que a vida tem e os limites. Tudo na vida eu falo para os meus clientes, eu sou psicólogo clínico e falo para os meus clientes. Tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Quando você vai fazer uma escolha, subentende que você tem pelo menos duas alternativas, porque se você não tiver mais de uma alternativa, você não tem escolha. Então, quando você vai escolher, o adequado é que você olhe em cada uma das opções dessas duas alternativas, qual é realmente mais vantajosa. Mas, junto com a vantagem inerente da sua escolha, vem a desvantagem. Então, maturidade é saber fazer escolhas positivas, mas saber lidar com as desvantagens. Se a pessoa souber realmente lidar com as desvantagens, saber os pontos positivos do que ela tem, saber que ela não vai conseguir tudo em tudo quanto é lugar, isso não existe para ninguém, né? Eu falo que as pessoas muitas vezes se tornam infelizes, não porque a vida não é boa. Vou dar um exemplo de um relacionamento amoroso. Muitas vezes a pessoa tem um parceiro de vida, como eu falo, que o relacionamento é uma parceria, e ele tem 85% de qualidade. Falta 15% se a pessoa vai trabalhar com a perspectiva da perfeição dos 100%. Muitas vezes as pessoas imaturas, em vez de valorizar os 85% de qualidade, ficam querendo os 15% que não tem para soprar, para chegar no 100%. Só que o 100 é impossível. Não existe a perfeição, humanamente falando. Ela não é uma possibilidade humana. Então, muitos relacionamentos terminam depois que a pessoa insiste que o outro se torne perfeito e atinja o 100% e causa, muitas vezes, o rompimento desse relacionamento. Aí vem aquela velha frase que ela vai descobrir que ela é feliz e não sabia. Ela tem os 85% de qualidade, mas está querendo procurar mais os 15% que ela não tem. Como ela não vai achar aqueles 15% porque o ser humano não é perfeito, eu criei um conceito que eu chamo do que é o máximo que é humanamente possível. O máximo que é humanamente possível nunca é a perfeição. Sempre vai sobrar alguma coisa. Aí a pessoa perde o relacionamento. Aí ela vai descobrir a falta que fazia aqueles 85% que ela tinha. Aí ela vai descobrir que ela era feliz e não sabia. Por isso que uma pessoa imatura nunca vai ser feliz, porque ela vai ficar correndo atrás do vento, vai ficar correndo atrás da perfeição,
vai esperar que a pessoa, no caso do relacionamento amoroso, tenha que viver em função dela. E relacionamento amoroso não é assim, nem amizades são assim, e ela um dia vai achar que é a pessoa mais infeliz do mundo. Mas, para usar uma expressão mineira, bem mineira, é aquela expressão que diz que fulano de tal tem a faca e o queijo na mão. E muitas vezes para explicar que ela tinha todas as possibilidades, mas não soube utilizar. O que é isso? Ter a faca e os queijos na mão é ter as condições materiais. Mas se ela não tem condição psicológica, ela não sabe dar valor ao que tem, eu falo que muitas vezes ela vai morrer de fome na frente de um queijo com uma faca que ela poderia cortar. Por quê? Porque ela está esperando uma coisa irreal, mágica acontecer. E essas coisas não existem. Então, o seu filho, apesar de todas as coisas boas que ele tiver, ele não vai ser feliz. Ele não vai conseguir lidar com a felicidade, já que a felicidade consiste em saber lidar e valorizar as coisas boas que se tem, sabendo que a vida não é perfeita e que não vai se ter tudo. Por isso, se você sabe o valor, a pessoa vai ser feliz. Portanto, sem uma educação humana equilibrada que gere a maturidade psicológica, a pessoa não vai ser feliz. Portanto, se você ama seu filho, se você quer vê-lo bem, eduque-o desde pequeno, ensinando as possibilidades e os limites da vida. Quando ele realmente for grande, que ele tiver que viver e administrar a própria vida, assumir a responsabilidade, ele vai saber dar valor às coisas.